Estamos aqui na... primeiramente estamos de Volvão, né? Estamos de Volvo, como vocês podem ver. Estamos de Volvão. Câmbio Air Shift. Essas três, moças? Comprou a Garcia. Essas travas eu sei que você tem que estar destravando todas essas travas. Essas 4 travas aqui, ó, azul. Mas o nosso instrutor mandou uns vídeos pra gente estar acompanhando. E aí, minha galera, como é que vocês estão? Bom dia para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo. E aí, tudo na paz? Tranquilidade? Vamos que vamos, hein? Estamos aqui na... primeiramente estamos de Volvão, né? Estamos de Volvo, como vocês podem ver. Estamos de Volvão. Câmbio Air Shift, né? Nave, estamos de nave. A galera, a única coisa desse Volvo ruim, desse Volvo aqui um pouco mais antigo, é esse volante, né, galera? Que é muito grande, cara. Nós motoristas achamos esse volante muito grande. Ele é bem desproporcional. Aqui, ó, o retardo mesmo, pra gente acessar o retardo aqui tem botar a mão lá embaixo do volante. Essa é uma panela. Eita, nós. Galera, estamos aqui na rodovia José Jacinto de Medeiros. É isso mesmo, José Jacinto de Medeiros? Creio que é isso. SP482, se eu não me engano, tá? Vou deixar na tela para vocês aí. Estamos aqui próximo do município de Taciba, né? Estamos próximo a Taciba. Estamos aqui no trecho, viemos de Londrina, né? Saímos de lá 7h15, na linha Florianópolis Prudente. Estamos acelerando o Volvão aqui. Já já a gente está lá em Prudente, já. Daqui a pouquinho, umas 10 horas, 10 e pouquinho nós está lá. Agora é 9h28. O horário previsto desse carro lá é 10 horas. E tá nublado, tá nubladinho, né? Vamos bater um papo, vamos lá, vamos responder mais umas perguntas aí da galera, né? No quadro aí Motora Responde, certo? Eu vi que no primeiro vídeo aí a galera gostou, né, das respostas. E tem umas perguntas bacanas, né, pessoal? Tem umas perguntas bacanas que é interessante responder, né? Até mesmo para ajudar vocês aí, como eu disse no vídeo anterior, certo? Uma pergunta bem bacana que eu achei, que muita gente pergunta, que é sobre o itinerário, né, da empresa. Se a gente demora... Pera aí, galera, passar uns buraqueiros aqui. Se a gente demora a estar aprendendo a linha, né? Teve duas perguntas sobre isso. Se a gente demora a aprender a linha e como a gente faz, né? Quanto tempo para aprender a linha? Alguma coisa assim. Tem dois comentários. Vou tentar deixar os dois na tela aí para vocês. Teve um comentário, né, sobre quanto tempo demora pra gente aprender a linha, e outro se existe algum treinamento, alguma coisa do tipo. Ele perguntou. E é interessante a pergunta, por quê? Porque assim, lembrando, pessoal, a empresa não solta o motorista, assim, quando você entra numa empresa rodoviária, pelo menos no meu conhecimento, que eu saiba, quando você entra numa empresa rodoviária, a empresa não solta você sozinho, sem você aprender a linha, ou itinerário da empresa, tá? Lembrando que a gente está na lente Superview, vocês falaram que gosta dessa lente, né? A empresa não solta o motorista antes dele aprender a linha. Ou seja, você vai dar uma viagem, duas viagens, três viagens ali com um outro motorista ou com um monitor,
entendeu? Geralmente é com outro motorista, certo? Até você falar, não, peguei a linha, estou pronto, né? Pode me soltar sozinho. Aí ele vai te ensinar o itinerário e as rodoviárias, certo? Mas gostaria de deixar uma coisinha para vocês, que é um aplicativo, né? É um aplicativo que eu uso, né? E eu recomendo para vocês. Um aplicativo muito bom mesmo. Para você estar decorando as linhas, para você estar aprendendo as linhas, certo? Deixa a gente passar esse buraqueiro aqui, que eu já vou. Aí. O nome do aplicativo, pessoal, é GeoTracker, tá? Eu vou deixar na tela para vocês. Se vocês quiserem abaixar ele é top, entendeu? Esse aplicativo. Eu vou deixar na tela aí para vocês também. Eu usei ele uma vez. Eu usei ele para aprender a linha do Curitiba, né? Prudente a Curitiba. E ele é top. GeoTracker. Vou deixar na tela para vocês aí. Abaixem esse aplicativo se vocês querem aprender rotas. Se vocês querem ingressar no ramo rodoviário um dia, né? Esse aplicativo é top. Como ele funciona? Ele é muito simples. Por exemplo, eu saí de Londrina para Prudente, quero aprender a linha Londrina-Prudente. Galera, você dá um play nele, entendeu? Ele funciona com a tela, até mesmo com a tela do seu celular desligada. E aí ele vai gravar toda a sua rota, entendeu? Ele vai gravar toda a sua rota que você fez, todo o seu trajeto, entendeu? Ele vai riscar ali no mapa mesmo o trajeto que você passou. E ele é muito preciso, certo? Ele vai deixar uma linha ali para você. E aí, quando você voltar novamente para fazer a linha sozinho, o que você faz? Você só vai deixar ele aqui posicionado, né? Igual meu celular fica aqui do lado. Você liga ele ali como se fosse um GPS. E aí você vai simplesmente seguir aquela linha que você fez da outra vez, entendeu? Por quê? Ela já está toda marcada, está toda tracejada ali, toda marcadinha, toda riscada no mapa. Então, cara, não tem como errar, pessoal, de verdade. Vou falar pra vocês, é um aplicativo muito top, pode baixar, entendeu? Então, a dica que eu dou pra vocês aí que querem aprender rotas, itinerários, né? Entendeu? Você vai a primeira vez, deixa ele ligado, na próxima vez, só você ligar ele ali e seguir a rota que você passou, seguir a linha que você fez. Vou deixar um exemplo pra vocês aí. Quando eu fui aprender o Curitiba, olha que DAF bonito, lindo, 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 cinza com laranja. Quando eu fui aprender o Curitiba, eu deixei ele lá e eu gravei toda a rota até a rodoviária de Curitiba, tanto a entrada, a chegada como a saída. Top, galera, muito show mesmo, de verdade. Beleza? Então, pode abaixar, que é show. Fechou? Outra pergunta. Vamos lá para outra pergunta já. Vou fazer o videozão andar aí, né? Outra pergunta bacana, né? Foi muita gente pergunta, na verdade, né? Mas teve um inscrito aí que perguntou também sobre a idade, né? Para estar pilotando um ônibus, né? Bom, pelo menos que eu me lembro, não sei se mudou alguma coisa na lei. Para você mudar para habilitação D, né? C ou D, se eu não me engano. Não, para D, você tem que... Vou deixar na tela aí para você. Você tem que ser acima de 21 anos, né? 21 anos... Você tem que ter acima de 21 anos, né? E para você mudar a sua categoria, você não pode ter nenhum probleminha, né? Na justiça, assim, na sua habilitação anterior, né? Algum processo, alguma coisa do tipo, né? Se eu não me engano, cara, tá? Se eu me enganei em alguma coisa, me perdoa. Mas eu vou deixar na tela aí pra você, tá? Acima de 21 anos, certo? Você tem que ter um tempo ali de categoria AB, né? Pra você poder mudar pra D, né? E a categoria teve uma outra pergunta também. Vou tentar achar e deixar aí na tela. O inscrito perguntou qual habilitação precisava para dirigir um ônibus, né? É a categoria D, meu querido, tá? Categoria D. A categoria D ela é uma categoria exclusiva para ônibus, né? Ela foi inventada praticamente para o ônibus, certo? Transporte coletivo de passageiros. Beleza? Mas é isso. Estamos passando aqui no trevo de Itaciba, galera.
aqui, Raposo Tavares, São Paulo, Prudente, Nantes. Estamos quase lá, já vai estar lá. Ali, ó, SP-270, 8 km. Regente Feijó, 21 km, estamos próximo. Presidente Prudente, 31. Vovão tá puxando, hein? Não sei se a gente lembra de mais perguntas. Teve pergunta aí também sobre horários extras, né? Horários extras. Teve um inscrito que perguntou como é que funcionavam os horários extras. Alguma coisa do tipo, que eu me lembro. Ele perguntou se os horários extras acompanham os horários oficiais, né? Alguma coisa do tipo. Sim, exatamente, meu querido, exatamente. Os horários extras, né? Ele acompanha o horário oficial da linha, né? Quem vê se vai precisar do horário extra, né? O pessoal da rodoviária, o pessoal da escala também, né? Pessoal, se eu não me engano, é o pessoal da rodoviária que vê, né? Se tem venda de passagem, eles avisam a escala para a escala disponibilizar um carro, né? Disponibilizar um carro ali, entendeu? E aí eles abrem o horário extra. Vendeu muita passagem, encheu um carro, eles vão lá e colocam outro carro na linha, entendeu? Certo? E aí geralmente o horário extra ele sai um pouco depois do horário oficial, tá? Geralmente, tá? É que as empresas fazem. O horário extra sai depois um pouquinho, ali questão de 15, 20 minutos, né? Até 40 minutos ali depois do horário oficial. Então tá um carro na frente ou tá atrás, beleza? Já lembrando também, referente a isso também, teve um inscrito também que perguntou como funcionavam as escalas dos carros, né? Como era feita a escolha. Como era feita a escolha dos carros. Acho que foi isso que ele perguntou. Meu querido, a escolha do carro, por exemplo, aqui a questão da Garcia. A Garcia tem bastante carro, né? Bastante carro. Então, o carro geralmente tem bastante carro disponível, né? E a escala verifica qual carro está disponível. Por exemplo, a gente não tem o veículo certo que a gente vai pegar, né? Por exemplo, eu vou para São Paulo com um carro, com um G8 lá, vamos pôr aí, 98, 130. Chega lá, o carro que tiver disponível lá, eles geralmente botam esse 98, 130 aí para outro lugar, para Curitiba que seja, São Paulo, Curitiba, e aí eles colocam o Curitiba para Presidente Prudente, entendeu? Então eles invertem, certo? Mas não tem um veículo certo, né? É o carro que tiver disponível, eles colocam na escala, entendeu? E lógico, o carro que for compatível com o serviço ali, né? Leito-cama, entendeu? Geralmente a linha São Paulo, a Presidente Prudente São Paulo é cabine cama, né? Um DD, 2 andares, então... Ou o Leito Plus, né, também tem cabine cama, né? Certo? Mas ali geralmente é isso, a escala verifica o veículo disponível, né? Vê se ele está revisado, bonitinho, entendeu? E aí eles colocam na escala. Já pra gente, pra nós motoristas, tem como a gente saber o carro que a gente vai? Tem. A gente indo lá na escala, por exemplo, eu tô em São Paulo, eu vou na escala ou tô em Londrina, eu vou lá e pergunto, qual é o veículo meu que tá vindo? Ou qual é o veículo que eu vou iniciar a viagem, entendeu? Quando é um veículo em trânsito, igual esse que eu peguei, ele veio de Florianópolis, né, esse carro. E aí eu consigo ver lá no computador, lá em Londrina, ou perguntar na escala qual é o veículo meu que tá vindo, né, qual que eu vou assumir. Aí se eu for iniciar a viagem, não for um veículo em trânsito, por exemplo, eu saio de São Paulo lá 21 horas, né? Aí lá eu vou iniciar a viagem lá. Eu vou ser o primeiro motorista a pegar o carro. Aí eu também vou na escala, vejo qual é o veículo da vez, né? Entendeu? Mas assim, nunca tem um veículo certo, entendeu?
ah, eu fui com um carro e eu vou voltar com ele de novo, entendeu? É bem difícil isso acontecer, geralmente eles trocam, né? Invertem, beleza? Eles colocam assim, de acordo com a disponibilidade do veículo, entendeu? De acordo com o carro que está disponível. No caso aqui da Garcia, como tem muito veículo, né? Muito carro, o que tiver disponível lá e for compatível, eles colocam, certo? Mas é isso. Não tem muito segredo não da escolha dos carros também. Mas top. Estamos quase chegando aqui, pessoal, na Raposo Tavares. Raposo Tavares, quem conhece aí. Uma outra pergunta que eu lembrei também importante, né? Teve um inscrito que perguntou sobre primeiros socorros, né? Primeiros socorros. Teve um que perguntou sobre se o motorista passa mal e teve um outro que perguntou se o passageiro passa mal, né? Qual o procedimento a se fazer, né? Interessante a pergunta, né? Interessante, porque estamos sujeitos a isso, né? Pode acontecer sim, tanto com nós motoristas, né? Tanto com o passageiro, né? Aí, galera, aqui, ó. Peraí que eu já respondo, tá? Aqui direita vai para Assis, São Paulo. E aqui Regente Feijó à esquerda e Presidente Prudente, que é SP-270, que é a Raposo Tavares, né? A famosa Raposo Tavares. Vai cruzar por cima dela. Passando aqui também, já vou responder aí a pergunta do primeiro socorro. Passando aqui perto do Rodomaster. Quem conhece o Rodomaster aí? Esse posto aqui, ó, onde tem os aviões. Quem conhece? Todo mundo acha que é um aeroporto aqui, né, galera? Mas não é, tá? Aqui o dono desse posto, pessoal, ele coleciona aviões. Teve um inscrito uma vez que falou, comenta sobre o dono desse posto, né, colecionador de aviões. E realmente ele coleciona aviões, olha aí. 2 Boeing aí, ó. Que top. Esses 2 Boeing aí tá parado, né? São dois aviões antigos, né? Eles não voam mais, né? Eles ficam em exposição. Ele colocou eles à exposição aí para o pessoal visitar. Então aos domingos aí, sábado, domingo, eles abrem esse portão, o pessoal vem tirar foto aí. Teve um que ele desenhou a cara de uma águia nele, né? No avião. Que top. E aqui é o posto, ó. Ali também tem uns bichos, né? Uns animais. E também tem uns aviões ali também. Helicóptero, né? Antigo. Entendeu? Antigo não, parado, né? Não voa mais, né? Vamos dizer que é antigo. Aqui à direita, ó. Rodomaster. É o Boeing da estrada, o nome desse posto. Muito top, galera. Muito top. Se tiver oportunidade um dia, eu vou vir gravar pra vocês. Bom, então respondendo aí a pergunta aí sobre o primeiro socorros. Bom, meu querido, se um passageiro passar mal, né? Geralmente o pessoal vai interfonar pra você, né? Os outros passageiros vão interfonar para você. Você vai ver o que está acontecendo. Se eles não conseguirem falar com você aí pelo interfone, deixa eu passar essa carreta aqui. De trem, né? Eles não conseguirem interfonar para você, eles vão bater no assoalho do veículo ali. Você vai ouvir, vai lá ver o que vai estar acontecendo, né? Você vai parar num acostamento, né? Mas o ideal é você parar num ponto de apoio, como esse aí que tem aí na frente, ó. Então aqui é da CART, né? O concessionário que administra aqui a rodovia é a CART. Então, o passageiro passou mal, te avisaram, interfonaram. Se você puder, pare nesses pontos de apoio aqui, ó, da CART, tá? Por quê? Aqui tem o SAU, né? SAU aí, ó. Tem o pessoal do autoatendimento aí como é que chama? O pessoal do resgate, né? Entendeu? Geralmente nessas bases, geralmente tem um resgate.
tem médicos, tem enfermeiros aí, né? Pronto atendimento, entendeu? Então, o carreteiro tá com pressa, hein? Então, pessoal, se vocês puderem, o passageiro passou mal, parem nesses pontos de apoio. Ah, Márcio, mas eu tô longe e um ponto de apoio desse tá longe. Beleza, não, você para num acostamento o mais longe da pista possível, com segurança, vai lá, verifica o que está acontecendo, vê se tem possibilidade do passageiro aguentar até a próxima base de apoio, né? Entendeu? E tente parar numa base dessa de apoio, certo? Ah, não tem uma base de apoio, Márcio. Não tem, não na rodovia que eu tô. Pare num posto de gasolina, entendeu? O passageiro tá passando muito mal, pare no posto de gasolina. Pare num lugar para você chamar um resgate, entendeu? Liga ele pro resgate, né? O resgate está vindo, certo? Lembrando a vocês que tudo isso que vocês estiver fazendo, vocês têm que estar comunicando a sua empresa, tá? Já avisa a sua empresa, entendeu? O número ali que a empresa disponibilizar para você nesses casos de emergência. Avisa a empresa, olha, eu tô com o carro parado aqui, horário tal, linha tal, né? Tô com um passageiro passando mal aqui, vou esperar o atendimento do mesmo, né? Do passageiro. Sendo feito o atendimento do passageiro, quem vai determinar se ele tem condições de seguir a viagem, pessoal, é o socorrista ali, tá? O pessoal do resgate. Por exemplo, analisou, olha, ele não tem condições de seguir, corre risco de vida ou é algo mais grave, aí o pessoal vai retirar ele do veículo, tá? E vai deixar ele lá para atendimento, entendeu? E aí tem todo o procedimento, você vai avisar a empresa, né? Olha, foi retirado o passageiro fulano de tal, né? Você pega o número da poltrona dele, o nome dele, passa para a empresa, foi retirado o passageiro tal, ficou para atendimento, né? Se possível, né? Se possível, pede pro socorrista ali preencher no mapa de viagem, né? Nas notações ali, né? Foi retirado o passageiro para atendimento tal, com suspeita de tal problema, né? Porque você adquire uma prova ali, entendeu? Certo? Adquire uma prova ali. Você fez o procedimento correto, padrão, entendeu? Não deixou de prestar socorro. Beleza, pessoal? Nunca ignore essa situação, tá? Por mais que seja uma coisa simples, não ignore, tá? Porque vocês podem ter problema. Conclusão do Hugo Henrique. Então esse é o procedimento, tá? Esse é o procedimento. Agora, se de repente for o motorista, né? Aí é um pouquinho mais complicado ainda, né? Porque o motor é quem tem que levar o busão, né, galera? Cara, onde que aquele trator vai, meu Deus? Contramão ali, ó. Olha. Tem noção do perigo? Se for motorista, já aconteceu com você, Marcinho, de você passar mal? De você ter que parar? Olha, galera, graças a Deus, não. Nunca aconteceu de eu passar mal. Já aconteceu de ter dor de barriga, né? A tal da dor de barriga pro motorista é um inferno, né? Vamos dizer aí. É terrível. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês, motoristas, né? Vai comer, vai se alimentar, come coisa leve, né? Não come coisa gordurada. Principalmente no grau, né? Chega no grau, quer tirar a barriga da miséria, né? Não come coisa gordurada, né? Coisa pesada. Procure se alimentar, eu mesmo procuro me alimentar sempre as mesmas coisas, né? Quando é muito tarde da noite, pessoal, eu não costumo comer coisas pesadas, né? Entendeu? Malemar ali um arroz, um feijão, bem pouco também, certo? Um pedacinho de frango ali que seja, grelhado, algo do tipo um pouco mais leve, entendeu? Nada de lanche, esses lanches, né? De chapa, essas coisas. É muito pesado, entendeu? Mas geralmente quando é tarde da noite eu costumo comer frutas, né? Nos graus tem as frutas picadas ali, né? Tem mamão, tem abacaxi, tem pera, cara, tem muita coisa boa, muita mesmo. Tem a saladinha de frutas também, então costumo comer isso aí. Você vai conseguir se alimentar, né? Para não ficar de barriga vazia, e você também não corre risco de passar mal, né?
Mas vamos se dizer aí que passou mal, não teve jeito, né? Tá com dor de barriga ali, porque a dor de barriga ela ataca na hora que você menos espera, né, pessoal? Entendeu? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo uma vez só na aviação Nota. Graças a Deus só foi uma vez. Eu tava vindo de Rio Preto, pessoal, né? São José do Rio Preto. Bem lá no início, né? Quando tinha aquele desvio ali por Piacatu, se eu não me engano, né? E aí a gente vinha até... Entrava ali em... Tinha um horário que a gente saía cedo de São José do Rio Preto, né? E a gente acho que era 9 horas da manhã. Chegava em Prudente, acho que era 1 hora da tarde, alguma coisa assim, se eu não me engano. Acho que é isso. E aí, rapaz, eu comi lá no restaurante, né? E aí não sei o que foi, né? Não tô falando aí que foi a comida lá do Batistella, não, porque a comida do pessoal ali é 100% top, né? A galera ali é top, comida do Batistella. Só que aí, na verdade, 1 dia, 2 dias antes, minha barriga já não tava muito bacana. Só que aí, galera, eu entrei pra Piacatu ali e, resumindo, tava tendo aquele parecida, né? Porque tinha aquele desvio que a ponte tinha caído. Inclusive, eu vou ver se eu consigo achar o vídeo. Eu vou deixar o cardzinho pra vocês aí, pra vocês verem o local que eu tô falando pra vocês, onde tinha o desvio. E aí, galera, eu entrei no desvio e aí tinha o parecida. Parou tudo e eu com dor de barriga. Olha, eu falo pra vocês, hein? Não desejo isso pra ninguém, galera. É horrível. Horrível, horrível, horrível. Entendeu? E aquilo torce por dentro e o negócio, olha, você soa frio. Só sei que eu vou falar a verdade pra vocês. Eu cheguei em Parapuã na marra, né? Cheguei na marra em Parapuã. Cheguei ali em Parapuã, já joguei o mapa na mão da menina que tinha lá e corri pro banheiro. Entendeu? Resumindo pra vocês, foi pelo menos uns 40 minutos ali dentro do banheiro, viu? Eu fiquei com o carro parado. Galera. Mas eu não filmei, viu? Não filmei essa situação. Mas é complicado. Mas, galera, vamos lá, né? Se de repente acontecer isso daí, né? Você evitou de todas as maneiras aí, comeu comida leve, não se alimenta mal, né? Uma coisa bacana também para você estar evitando isso, toma bastante água de coco. Toma água de coco. Procura tomar água de coco, principalmente natural, né? Se você conseguir de vez em quando, compra uma garrafinha, vai tomando água de coco. Água de coco hidrata, né? Também o intestino. E você evita isso daí. Se você puder andar com uma garrafinha de água de coco, ande, né? O rapaz dando sinal ali com a mão ali aqui, ó, à esquerda. Tá pedindo para sair da faixa da esquerda, uma moça. Deve ter alguma coisa aqui, a kart, a moça da kart. Tem o pessoal trabalhando aqui, ó. Aqui à esquerda. Fazendo uma manutenção na mureta. E procure andar com água de coco, pessoal, se não der, né? Ah, mas de repente, Márcio, tá me dando dor de barriga aí, né? Tá me dando dor de barriga. Procure também parar nos pontos de apoio, né, meu? Já vai ali no banheiro, né? Se você puder, tá? Mas essa é uma situação bem complicada, pessoal, porque parece que a dor de barriga ela ataca na hora que você menos quer, né? Você menos precisa, na hora que não tem lugar para parar, né? E é uma situação bem chata, bem constrangedora também para o motorista, né? Bem ruim, porque às vezes tem lugar que não tem onde parar, né? Não tem banheiro. Já teve até relatos de motorista que parou com dor de barriga e foi pro mato, entendeu? Vou ser bem sincero pra vocês, foi pro mato, tá? Deixou o ônibus lá ligado, passageiro dentro e avisou, ó, só tô passando mal, dor de barriga, entendeu? E foi pro mato, certo? Não tem jeito, né, galera? Não tem jeito. Vai fazer o quê? Tá. Mas aí, de repente, se for uma coisa mais grave, né? Por isso que eu falo, né, galera? Tem que cuidar da saúde, porque de repente, a gente lidar com vidas, né? Se for uma coisa mais grave aí, né? Um passar mal aí, vamos dizer, mais grave, aí fica um pouquinho complicado, né? A gente já viu alguns casos aí, relatos, né? Entendeu? E tem que se cuidar o máximo possível, tá? Mas
Mas é isso, quando é um motorista, não tem muito o que fazer, porque aí é ele ali, ele tem que correr atrás, né? Tem que tentar parar o mais rápido possível ali, tomar bastante água e tentar melhorar, né? Mas eu nem tenho muito o que explicar pra vocês sobre isso, porque é uma situação bem complicada. Bem complicada. E aí, lógico também, né? Se você passou mal ali, tá com dor de barriga, parou ali, perdeu 40, uma hora que seja, comunica a empresa normalmente também, olha, passei mal aqui, cara. Isso aí estamos sujeitos, pessoal. Você não tem nada, não tem advertência, não tem poluição, não tem nada, tá? Não tem problema nenhum. Estamos se aproximando, hein? De Presidente Prudente. Polícia Rodoviária. Vocês viram? As cores das viaturas estão mudando, né? A PRF. Presidente Prudente, 3 km, galera. Depois eu vou estar explicando para vocês também sobre o outro veículo lá da Mercedes, a função Road. Quem conhece a função Road, né? Que é como se fosse o freio de rampa, mas o freio de rampa, o Road é diferente, pessoal, tá? Do freio de rampa. Quando eu vim com o Mercedes, nas próximas perguntas aí, teve um inscrito que perguntou, tá? Aí eu vou fazer o outro videozão pra vocês. A função Road é bacana. Pergunta que eu lembrei aqui agora de um inscrito, achei interessante a pergunta dele, que é sobre ele perguntou qual a velocidade ideal para fazer média, né? Qual a velocidade ideal para fazer média. Eu achei interessante essa pergunta, porque assim, vamos dizer que não tem uma velocidade ideal. Na minha opinião tem, desde que o veículo não esteja em inércia descendo. Se o veículo estiver em inércia, descendo, você está sem o pé no acelerador. Então qualquer velocidade que você estiver descendo, seja 80, 90, 120, lembrando que não pode, né? Qualquer velocidade que esteja em inércia, o veículo não está consumindo, tá, pessoal? Não está gastando. Então, está sem o pé no acelerador, qualquer velocidade você vai estar fazendo média, porque não está com o pé no acelerador. Mas se o veículo estiver em aceleração, né, por exemplo um plano, se estiver em aceleração, os veículos grandes, né, os ônibus, caminhões, a velocidade ideal para se fazer média é entre 85 e 90. Por quê? Porque ele vai estar lá dentro daquela faixa verde lá, ó, entendeu? Entre 1000 e 1500 giro, entendeu? Então você tem que trabalhar a velocidade ideal para você fazer média Esse cara vai parar aqui no meio, cara. Ai, meu filho, acelera, meu filho, você não pode parar aí não. E a velocidade ideal é que você mantenha o conta-giros do veículo entre 1000 e 1500 giros, né? Na faixa verde ali, ó, entendeu? Olha lá, por exemplo, ali, ó. Eu estou na faixa verde. Lógico, lembrando que o carro, dependendo de quantas marchas o carro tá. Por exemplo, esse aqui é 12 marchas, estou em 12ª marcha, né? Mantenho ali 1400, 1300, entendeu? Antes do 1500 ali, na faixa verde, entendeu? E aí o carro vai estar 85, 90, entendeu? Essa é a velocidade ideal. Por quê? Porque a partir do momento que você em um ônibus você começa a passar de 90, 95 ali que seja, aí, o cara se espremendo com o carro ali, ele quer passar onde não cabe ele.
A partir do momento que você começa a passar com um ônibus acima de 90, vamos pôr 95 ali para cima, você já vai estar beliscando a faixa amarela, né? Vai estar saindo da faixa verde e vai entrando na faixa amarela. E ali já é uma faixa de consumo, né? Você já vai estar começando a consumir, entendeu? Você já não vai estar mais economizando, entendeu? Então, na minha opinião, a velocidade ideal é que você mantenha ali dentro da faixa verde, certo? A galera da moto aí, ó. Galera da moto. Olha os double deck. Olha os 17 mil ali, ó. 17 mil, 14 mil. Que é de uma motora vai vir aí visitar a galera da moto. Fazer um videozão aí. Galera top. Belezinha, galera? Bom, então essa foi algumas perguntas aí, né? E continue perguntando, né? Continuem perguntando. Vi que o pessoal gostou, né? Do quadro aí Motora Responde. O intuito é ajudar vocês, né? Tirar dúvidas. E vocês podem até estar salvando o vídeo aí para vocês estarem usando quando vocês estiverem se tornando um motorista rodoviário, né? Beleza, galera? Mas podem perguntar mesmo, tudo que vocês quiserem aí, pode perguntar, né? Que a gente vai respondendo aí na medida do possível, né? Beleza? O caminhão vai parar aqui. Não, mas você não vai parar aí não, né? Se você parar aí eu não passo. Ah, ele vai subir na calçada ali. Fazer a entrega, galera. Abriu. Vambora que esse semáforo aqui ele abre e fecha rapidão. Beleza, galera? Estamos chegando aqui no Prudente. Ó, galera, que bacana, ele acionou o freio de rampa, ó. Ó, tira o pé, ele fica por 3 segundos parado. Top, né? Tá ativado ali, ó. O Volvo é assim, ele segura por 3 segundos, né? Então, aí que tá. Quando eu tava falando pra vocês da função Hold do Mercedes, ele é como se fosse um freio de rampa, entendeu? Porém ele não solta, tá? Ele não solta, fica preso ali até você acelerar para você sair. E essa função Hold, ela é bacana. Por quê? Porque ele segura tanto no aclive como no declive. Se tiver numa descida aí, num semáforo, por exemplo, não quero ficar com o pé no freio, né? Nem quero puxar o freio estacionário, você aciona o Hold e aí ele fica preso, fica parado, entendeu? E aí, Marcinho, mas como ativa a função Hold? Você estando com o pé no freio, galera, parado, se dá só mais uma apertadinha no freio, ali mais forte um pouquinho, né? Ele já ativa o Hold, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês aí essa função do Mercedes, quando eu vim com o Mercedes aí, beleza? Então, é isso. Vamos dar desembarque aqui. Vocês vão acompanhar o desembarque. E aí, Cício? Você tá bom, meu querido? Na paz? Bom dia. Bom dia, pessoal. Você quer ir lá do lado, Cício? Vou tirando aqui, tá? Essas três, moça? Comprou a Garcia. Essa também, moça?
É? Isso daí. Pessoal, tem umas malas do outro lado, se vocês quiserem tirar. É de vocês, são de lá? Ele tá tirando lá de lá também, tá? A sua tá aqui ou não? A sua tá por aqui? Tá vendo ela? Oi, amigo. Bom dia. Bom dia. Aquela mala ali. Lá, a de cinza? É. Pode ir lá do outro lado que ele tira pro senhor, tá bom? Não. Tá vendo a sua, moça? Só tem aqui. Tem mais ali na frente, tá? Deve estar lá na frente a sua. Nossa, essa preta. Essa preta. Essa marronzinha também? Tá, 556. 555. Essa aqui. 554. Certo? Qual que é a outra? Essa preta? Pode pegar, fica à vontade. Você tá vendo a sua, moça? Tudo bom? A minha é essa. Essa Ai, aqui? cadê a grana? Essas duas rosas. Essas duas rosas? Deve estar lá na frente, moça. Tem mais lá, tá? Essa aqui também? Essa etiquetinha pra mim? E a minha bolsa pegou ali. Essa aqui é a 053. Tá aqui. Essa outra também? Não, desceu lá, ó. Minha outra. Qual que é o número dessa? Não é essa. Não? É 53, né? Também? 053? Tem uma coisa da Larissa? Ah, o pessoal lá de Londrina, da carga, falou que mandou um pouco de carga hoje. Só que não veio a nota, vai mandar na outra carga o restante amanhã. Aí pega as coisas agora, tá na hora. É, nós vai... Nem sei. Eu acho que tá ali dentro daquele bagageiro. Eu vou abrir pra você, tá? Segura aqui. Vai estar ali, moça. Não tá na frente. Parece que na foto ela é tão pequena, tá? Ela faz normal. Ó. O lado de lá é melhor, tá? Deixa eu abrir lá pra você. É. O Prudente. Pera aí, moça. Será que as suas são essas? Ou são as outras do lado de lá? Acho que o, Vai ficar Prudente, que é o né? Prudente é aquelas lá, né? Só. Ó, essa aqui. É. Essa aqui é a sua? Eu acho que não. Não? Prudente também, né? Será que essa aí também não vai não? Porque, ó, Beth. É, aqui dá Prudente também, ó. Aí você me pegou agora, aí tudo Prudente, ó. Tá? Vai ser tudo isso aí mesmo. É. Vai colocar um monte. Todas essas caixas? Rapaz, é caixa, hein? Deixa eu ver se tem. Pode ir tirando aí que eu já venho ajudar. Esse carro chegou, né? Chegou, moça. O nosso atrasou, né? Que vamos. A senhora tá vindo a senhora vai pra onde? Vou pra Maringá, Curitiba. Curitiba? Oi. Não, tá chegando de Florianópolis. Oi. Isso aí, Cício. Moça, eu vou lá em cima, só dar uma conferida, mas eu acho que eu não deixei. Deixa eu mandar essas caixas aqui, galera, pra menino ali. É todas, moço? Oi, essa é minha. Ele não esqueceu Ó, a nota. Vai Prudente mandar também. amanhã. É a nota que vai mandar amanhã, né? É, eles falou que não mandou hoje não, tá? Tudo carga, né? Vou mandar pra ela aqui, senão ela não vai conseguir tirar. Caixa, hein? Caixa com força.
ferramenta, cilindro. É caixa, né? Aham. Acaba mais não. Será que vai caber tudo aí nesse carrinho? Umas vezes, né? É. Pior que toda vez que eu venho aqui tem sempre de um ajudando. Cadê? Só essas, tá? Tá. Graças a Deus. Amém, né? Alguém me chamou? Sabe o que é isso? Parece que quer chover, Cício. No viado hoje. Meio viado? São Paulo amanhã, hein? Tem, né? Tem. Hoje chegamos, galera. Graças a Deus, né? Final da nossa viagem. Desligar a nave, né? Pra gente finalizar. Deixa eu ir lá fora. Quem olha de fora parece um Mercedes, né? Quem olha de fora, ó, a nave que nós vemos aí, galera, hoje. Brasil Sul, né? Eu já citei pra vocês que essa linha é da Brasil Sul, né? Que liga Presidente Prudente a Floripa, né? Um 8x2 também. 3630 é o número do carrão. Olha o 98070 aí, ó. Tô limpando ele, ó. Na limpeza do carrão. Topzera. É lindo, né, meu? Essa cor, eu acho essa cor muito linda, cara. Mas o Brasil Sul também não fica atrás não, né, galera? Muito show, né? E é Volvão, hein? Volvão. Será que tem ali atrás a potência do Fera? Eu nem cheguei a olhar, hein? Acho que é um 420. São 420, né? Ou 450. Pressão total. Tem força, hein? Tem força. O pessoal tá limpando o 98070. Ali tem um 98010. 98010 tá por ali. Tem esse G7 também, é um LD, ó. Um LD rosa. É, Marcinho nunca pegou, né? Eu queria pegar o G8 rosa, galera, da Garcia. O G8 rosa é lindo, né, meu? Ele tava lá na rodoviária hoje. Mas eu também sou muito fã dos LD, viu, galera? Olha essas rodas. Olha essas rodas. Você tá doido. Sou muito fã do LD por causa dos bagageiros, né? Esse aqui é um G7, ó. Ó. G7 show. Bonitão o G7. Esse carro aqui, galera, eu acho que ele vai no... Hoje vai abrir um extra, né? Galera, as crianças entram de férias, né? Em férias das escolas, né? Então, vai ter bastante extra. Hoje vai ter extra do Curitiba, se eu não me engano. Esse aqui eu acho que é o Curitiba. Vai abrir extra. E esse aqui vai no extra, eu acho, para São Paulo. Que é o Prudente. Por isso que ele tá ali, Prudente, Porecatu Prudente, né? Já deve ter vindo como extra de São Paulo, né? E vai hoje à noite. Certo? Ver se ele tá aberto. Tá aberto. Um câmbio manual, né? Ó, câmbio manual, né? 6 marchas. Que show. O rosa deve ser gostoso de dirigir, né? Deve ser muito bom desfilar com um bichão rosa desse. Imagina se for o G8, né? Deve ser melhor ainda. Bom,
Vamos finalizar nossa viagem? Finalizar nossa viagem, né? Agora a gente arruma nossas malinhas e vamos pra casa. Ah, galera, uma outra coisa que eu lembrei aqui. Por que que o volante daqui lá é maior, né? Esse aqui ainda é Euro 5, pessoal, tá? Aí, ó, como vocês podem ver, é Euro 5, não é Euro 6, né? E é isso, a galera reclama bastante desse volante, que ele é muito grande, né? Ó, como vocês podem ver, eles são muito grandes, né? Pelo menos eu também acho, né? Vocês podem ver que aqui o retardo, ó, ele fica bem escondidinho lá atrás, né? Ele tinha que vir pelo menos aqui, ó. Mas não é questão do retardo que é curto, né? O volante é grande, né? Entendeu? Ele é bem desproporcional relacionado ao outro, né? Ao mais novo. Entendeu? Então aqui, ó, você tem que levar a mão lá atrás, quase tirar a mão do volante para poder acionar aqui, né? Ele é bem grandinho mesmo. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, ó. Essa válvulazinha aqui, ó, interessante, a maioria dos carros tem. Essa válvula aqui, pessoal, acontecer se o carro de repente perder o ar, né, acabar o ar e você não conseguir engatar o carro, ou até mesmo tem alguns carros que você não pode parar com ele engatado, né? Se você deixar ele engatado e ele acabar o ar, você não consegue desengatar ele. Então esse bico aqui serve para você estar plugando uma mangueira aqui de um outro veículo, né, que tem ar, né, para você estar passando o ar para esse veículo aqui, entendeu? Então você consegue transferir, fazer transferência de ar, né, para esse veículo aqui, através desse bico aqui, ó. Ele vai estar liberando os comandos para você, liberando o estacionar, liberando o câmbio, né? Porque alguns câmbios só desengatam, né, depois que o carro tem ar, entendeu? Esse câmbio aqui, lembrando, né, esse câmbio aqui, o iShift, né, que é um câmbio automatizado, né, também. O pessoal perguntou, teve uma vez que o pessoal perguntou sobre esse EP aqui, ó, e eu não respondi. Diz que nada mais é que o econômico e o modo power, né? O modo econômico e o modo power. Ele geralmente ele anda no econômico, né? No modo normal, econômico. E aí você dando um clique ele vai mudar lá no painel para power, né? Deixa eu ver se ele vai mostrar ali. Deixa eu ver. Olha lá, tá vendo? Eu dando um clique aqui, ele muda ali, ó. Olha lá. Tá vendo o Ezinho ali, ó? Olha lá, P de power e E de econômico, tá vendo? Ó, ele muda. Entendeu? Mas geralmente a gente anda no E, né? Eu já tenho muita força, né, meu? Muita força. 450, né? É muita força. Certo? Galera, olha só. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui na garagem ainda. Deixa eu mostrar pra vocês esse toquinho aqui, ó. G8 toquinho. É o carrão 92110, né? Esse aqui é o toquinho G8. Deixa eu mostrar pra vocês. Tinha um pessoal que tinha curiosidade, né, sobre a cadeira de acessibilidade do toquinho, né? Ele também tem cadeira de acessibilidade. Só que esses aqui veio mais moderno, né? Veio diferente. É diferente do DD, né? Ó. Você abre essa porta aqui, ó, pro lado, né? Olha que bacana. Ele trava ali também, ele tem uma trava também, né? Porém, essa daqui é diferente do double deck, né? Do DD. Entendeu? A do DD, ela sai pra fora, né? Assim, essa daqui ela também sai pra fora. Porém, ela tem que descer primeiro, entendeu? Ela desce primeiro, depois ela sai pra fora. Olha que bacana. Que top. E é novinho esse G8 aqui, hein? Novinho, novinho, novinho. Olha que bacana. E diferente do DD também, que a gente tem que girar a cadeira, né? Aqui tem algumas travas, pessoal. Eu ainda não operei essa cadeira aqui ainda, mas tem essas travas, eu sei que você tem que estar destravando todas essas travas, essas 4 travas aqui, ó, azul, entendeu? Pra você poder descer ela. Aí você liga a chave, né? Você vai ligar a chave do controle. Tem um controle também, ó. Você tirar pra você operar ela. Que bacana. Eu não vou operar ela aqui porque eu ainda não fiz esse procedimento. Mas o nosso instrutor mandou uns vídeos pra gente estar acompanhando. Eu vou dar uma estudada, depois vou mostrar pra vocês como funciona, né? Mas não é tão difícil, tá? Não é tão difícil não. É fácil até. Aí ela desce, né? Ela vai descer toda pra baixo aqui. Depois aquela partezinha ali, ela sai pra fora, a poltrona. Entendeu? Ela fica de frente aqui, ó.
Bem bacana, né? Bem top. E aí ela subindo, né? Ela vira uma poltrona normal. Fica uma poltrona normal. Entendeu? Ninguém nem percebe que ela é uma cadeira de acessibilidade, né? Olhando lá de dentro, né? Interessante, né? Bem bacana. Bom, galera, mas vamos aproveitar que a gente tá aqui na garagem ainda mesmo. E vamos mostrar a acessibilidade do 98-110, que já é o DD, né? Igual eu falei pra vocês. Como que é diferente, né? E aí, maninho? Você tá bom? Olha aí, galera. Já até abri aqui pra vocês, ó, deixei aberto. Ó, ele também é uma porta que também tem uma trava, né? Todas elas têm a trava. Mas diferente do toquinho, ó, ela não tem que descer, né? Ela somente você vai girar a cadeira, né? Eu já mostrei lá na moto pra vocês como funciona, né? Tem a trava, você vai girar a cadeira e essa parte aqui vai vir pra fora, né? Como vocês podem ver ali, ó. Tá vendo? Ela vai vir pra fora, vai jogar a cadeira pra fora, entendeu? Só que ela vai estar de frente. Essa parte aqui vai estar de frente pra mim aqui, entendeu? E aí você embarca o passageiro, recua ela pra dentro, depois você gira, entendeu? Então ela não precisa descer, né? Igual o toquinho, diferente, certo? E também não tem aquele monte de trava, né? O toquinho tem bastante travas, né? Como ela fica no alto, né? Como ela fica lá no alto, tem que ter mais travas para ter mais segurança, né? Entendeu? Para não acontecer dela descer de repente, sozinho. Beleza? Então, comentem aí o que vocês acharam do videozão. Obrigado pelo carinho de vocês, mais uma vez, né? Continue comentando nos vídeos, o Marcinho vai trazendo as respostas aqui pra vocês. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo videozão, é nóis!